Olá, meus amigos roteiros, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga da Transportadora Garbuio e estamos aqui hoje para mais um podcast. Para você curtir este episódio e os outros que estão aí na nossa lista, você pode entrar nos nossos canais, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify. Dá sua curtida, compartilhe, comente, dê sugestões, a casa de vocês, participem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, atendendo a pedidos aí, sugestões, né, de motoristas nossos, da nossa casa. Nós vamos falar de um dos setores mais, assim, que talvez seja aquele que mais tenha o cuidado, depois do RH, claro, né, brincadeiras à parte, que tem esse contato com o motorista direto, diário, com foco na prevenção, claro, e também aí no bem-estar e qualidade de vida do motorista. Hoje nós vamos falar então, nosso tema vai ser segurança em foco, como o gerenciamento de risco cuida da saúde e bem-estar do motorista. Então sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem, vocês vão ver alguns dos responsáveis aí por todo esse trabalho que estão aqui conosco hoje. Para falar sobre isso e responder algumas perguntas, se apresentarem a vocês, estou aqui hoje com dois convidados bem bacanas, o Raul e o Nicolas, aí, ambos lá do setor de gerenciamento de risco e Torre Safety. Meninos, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, porque eu acredito que a galera que está em casa talvez nunca tenha, alguns, né, não tenham visto vocês, não conheçam pessoalmente. Então, eu gostaria que vocês falassem o nome, a função de vocês, o cargo, qual é o papel de vocês dentro do GR. Eu sou o Nicolas, eu trabalho na Garbuio há quase 21 anos, né? E iniciei minha jornada na Garbuio no gerenciamento de riscos e agora, né, alguns anos atrás, eu voltei para o gerenciamento de riscos. Sou coordenador do gerenciamento de riscos e também ator de eficiência logística. Legal. E Raul? Bom, meu nome é Raul, sou supervisor da torre de controle do gerenciamento de risco também, faço parte do time do Nicolas. Estou um pouco mais de 5 anos também na transportadora, então desde lá do começo da criação do gerenciamento de risco lá em 2019, eu também faço parte e complemento o time junto com o Nicolas. Hoje, a equipe de vocês são quantas pessoas? Ela é 24 horas, né? Acho que é importante a gente falar para o pessoal que está assistindo, quem não sabe, né? Ainda, eu acredito que todos, né? Mas é 24 horas, né? Todos os dias da semana. Como Feriados, que é? domingos, 24 horas. São 23 pessoas, né? Divididas ali em gerenciamento de risco, safety, eficiência logística. E todos esses braços, né, dentro do GR são 24 horas, tá? Ah, interessante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre prevenção e monitoramento, né? Como que esse monitoramento contínuo, monitoramento que a gente fala, quais são os tipos, né, de monitoramento, seja por vídeo, enfim, como que ele contribui para essa prevenção de acidente? Bom, o monitoramento ele é feito contínuo, né, como você disse mesmo, e ele é feito 24 horas por dia. E a gente tem vários tipos de monitoramento que ele é realizado, tanto na parte de safety, parte de patrimonial, os excessos de velocidade, tratativas de fadiga. Então, esse contato com o motorista que a gente faz direto, né, através desse monitoramento, ele faz com que essa prevenção seja efetiva, né? Então, se o motorista está fadigado ou apresenta algum tipo de infração, ali a gente está disposto a fazer a tratativa na hora. Então, esse monitoramento é o que contribui para essa prevenção dos acidentes. Bacana. A gente considera o gerenciamento de riscos como o anjo da guarda do motorista, né? É um anjo que está ali do lado dele, está sempre com ele, a hora que ele precisar. Então, a gente faz esse acompanhamento para que eles se sintam melhores e tenham a quem recorrer. E quais são os sinais? Você falou de fadiga, né? Vocês falaram de fadiga. Quais são os sinais e comportamentos de risco que vocês mais identificam, assim, e que acaba tendo essa intervenção mesmo? Os sinais são tempo excessivo ao volante, desvios de rotas, reações mais lentas, bocejos, né? O próprio comportamento do motorista, ele é o tempo todo, através da tecnologia, ele é o tempo todo monitorado, né? A tecnologia, ela entende o comportamento dele, ela identifica, ela faz toda a leitura facial do motorista e consegue identificar e nos trazer esses desvios, né? Um ponto muito importante são as classificações de risco, né? Então, a própria tecnologia, ela consegue fornecer isso para a gente e também vai dar avaliação de quem está fazendo ali essa auditoria.
Então, a gente até no nosso treinamento, né, de integração, a gente tem as etapas da fadiga, né, que sai ali desde o nível 1 até o nível 5, que é quando o motorista já está 100% relaxado no banco, ele já começa a ter sinais mais graves. Então, as tratativas são feitas também nesses fatores de risco. É um simples bocejo, né? Então, é uma coisa até meio normal, mas ele já identifica e aí o analista vai olhar e acompanhar, ver se aquilo é realmente um sinal de fadiga ou ele só deu um bocejo, né? Aí ele faz uma análise, né? Faz Ele uma olha análise. aquela coisa, não é simplesmente pegou, bocejou, ligou Não, tem essa... isso, ele então, faz isso é uma importante. análise. E o próprio sistema, né, ele já é preparado e ele aprende sozinho, né? Ele vai aprendendo o tempo todo aquele motorista. Ah, entendi. E vocês pegam essas situações, identificaram, o analista fez lá, né, a sua análise e vai intervir, vai ligar para o motorista ou entrar em contato. Quais orientações eles fazem e como que o analista faz para entrar em contato? Ele verifica o motorista, manda mensagem? Como que é, mais ou menos? Na verdade, são diferentes tipos de tratativas, né? Então, se o motorista está numa fadiga leve ou num bocejo, a gente tem a tecnologia embarcada, que é o próprio tablet, que ele fala com o motorista. Então, a gente consegue digitar uma mensagem e ela vai falar dentro da cabine. Se o motorista já está numa situação que precisa de uma intervenção, de uma parada, a gente consegue mandar essa mensagem pedindo para ele encostar o caminhão, né, no local seguro, e também a gente consegue ativar sinais sonoros dentro do veículo, até mesmo, no caso extremo, bloquear o veículo, né? Ele tem 30 segundos ali para poder parar o veículo. Então, são vários tipos de tratativas. E depois que ele para, a gente faz uma intervenção, que é ligar para ele, entender qual é a situação, como é que foi a jornada dele, qual foi o descanso dele, se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa. A gente deixa o veículo ali 40 minutos parado no mínimo para ele se sentir seguro para seguir. Então, a tratativa ela vai depender do nível de risco que está acontecendo ali naquele alerta. É importante vocês falarem isso mesmo. E só o bloqueio, né? Ele não é no linguajar, ele não é um bloqueio seco, né? Que o motorista está dirigindo e ele mata o caminhão. Não é assim. Ele é um bloqueio sequenciado. O próprio equipamento vai avisando quantos segundos estão faltando para o bloqueio e ele vai fazendo uma contagem regressiva até o bloqueio efetivo. Uma outra coisa, numa situação que precise de uma intervenção dessa mais rigorosa, é analisada a estrada, Isso que eu né? ia perguntar. Então eles conseguem olhar a câmera, ver como que está o comportamento ali do motorista, também pelas câmeras na condução, né? E consegue também ver para frente e para trás. Então ele vê se tem uma faixa para ele, um acostamento para ele poder parar. Porque às vezes acontece isso, né? Eu imagino, né, que as pessoas se questionam e se queixam, talvez, de não ter um local, até como uma desculpa, né? Uma questão assim. Posso fazer uma pergunta falando ainda de monitoramento? Eu não sei se eu coloquei, mas é que vocês estão falando, eu me recordei de um motorista que estava conversando comigo, só para a gente quebrar um mito, né? Que eu acho que é importante também hoje a gente tirar, né, esses preconceitos que existem. O monitoramento por câmera, a câmera interna. Vamos acabar de vez com essa história. Desligou o caminhão, funciona? Ela para de gravar. Ela para. Então pode ficar tranquilo. Ela só grava com a ignição ligada. Não, bacana. A câmera interna, ela é ligada no poste-chave do caminhão. Então, ligou, ela vai ligar. Desligou, ela desliga a câmera interna. As demais continuam funcionando. Legal. Desligadas. Essas ficam o tempo todo. Então, eles podem dormir tranquilos. Pode. E a câmera de fadiga, ela só grava se tiver um evento. Então, se tiver algum evento com velocidade, o motorista parado não gera evento na câmera de fadiga, até porque ele vai estar dentro do caminhão. Por exemplo, utilizando o celular, não vai gerar um evento de fadiga, só se ele tiver velocidade. Então, ela não grava, só grava se tiver um evento. Então, se ele estiver parado esperando para carregar e dá um bocejo de tédio. Tranquilo, não tem não problema. vai nem gerar pra gente. Interessante. E, inclusive, no próprio veículo, o sistema, ele também informa, né? Bocejo. E quando está parado, pela parametrização dele, ele não alerta nada, não faz nada. Então, assim, o motorista até sabe, né? Falou, a gente está recebendo essa informação. Não falou, é porque não teve problema. Interessante. E quando a gente já entrando assim dentro da saúde e qualidade de vida, né? Eu imagino que vocês lá no monitoramento
têm acesso, veem bastante coisas, né? Lógico que vocês vão falar só o que o sigilo permite, né? Não vai expor ninguém. Mas o monitoramento de risco, ele vai além dessa questão da segurança física, né? Então, ele abrange também, imagino, a questão da saúde mental dos motoristas. Como é que isso é feito? A equipe, ela tem esse treinamento para perceber, né, algum tipo de fator, aí passa, depois ele vai bater a bola para mim, mas assim, como que eles identificam isso e qual é a orientação para dar continuidade a essa tratativa? Essas tratativas, elas são feitas devido a uma análise de um operador, né? Existe esse treinamento que ele é feito da integração dos operadores, eles passam no mínimo ali 2 meses acompanhando um operador mais experiente, que já tem esse tato com o motorista, já entende como é que funcionam os procedimentos da operação. Então, a primeira coisa é a integração dos nossos colaboradores. A gente até fala que a parte mais importante do nosso setor é o treinamento, é a integração, porque é ali que ele consegue tirar todas as dúvidas, porque cada hora acontece uma coisa, pode ser que hoje é de um jeito, amanhã vai ser de outro, então o operador ele tem que ter essa adaptabilidade na situação de risco que vai acontecer ali. Então a primeira coisa é o treinamento. Existem vários casos que a gente ali, durante o monitoramento aleatório, né, identificou alguns motoristas em situações, né, particulares ali que a gente conseguiu falar com ele, entender, até mesmo depois transmitir para as áreas responsáveis, né, então esse é o primeiro ponto. Você quer complementar, Nicolas, também? Então, na prática, todo operador, ele começa olhando o operador mais antigo, né? E depois de um tempo, eles invertem. Ele vai atuar e o operador mais antigo vai acompanhar tudo que ele fizer, toda a tratativa que ele fizer, ele vai estar acompanhando. E aí, quando a gente entende, então assim, são 2 meses, pode ser mais, às vezes pode até ser menos, né? Alguma pessoa que já tinha alguma certa experiência, aprendeu a mexer, então ela está capacitada mais rápido, ela pode ficar sozinha, né? Digo sozinha, mas sozinha naquela função, né? Naquela atividade, não que fique sozinho na sala. Os operadores, eles têm esse contato com o motorista, eles procuram ir nos treinamentos, dão treinamentos para os motoristas, se identificam, se conversam, né, na empresa, e sempre tem essa interação do escritório para o campo, né? Então ele sai do escritório e vai ver como que é uma operação, vai ver uma descarga, vai ver como carrega um caminhão, vai conhecer um caminhão, vai saber o que é um caminhão, né? E principalmente conhecer o motorista. Eu acredito que eu falei brincando no começo da questão do RH, mas de verdade, eu acho que existem alguns setores, lógico, todos conhecem o público, né? Mas o GR, o SSMA, o RH são áreas assim, que têm essa maior proximidade, maior contato com o motorista, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena falar para todo mundo. Reforçar, na verdade, que é o que o Nicolas falou, são realmente anjos da guarda, né? Então, o objetivo desse setor é justamente salvaguardar a vida das pessoas que estão ali na rota. Então, assim, é um papel muito nobre, né? Muitas vezes eu imagino que vocês recebam demandas, assim, talvez não muito legais, mas, assim, é importante dizer isso para todo mundo, né? Que quem está ali atrás, esse operador, esse analista, por mais que ele naquele momento, talvez de estresse do motorista, ele não consiga perceber, que ele tem que, né, pensar que esse papel dele é justamente guardar a vida do colega de trabalho que está na rota, né? Isso aí, então ele avalia, né? Por exemplo, a gente teve uma situação de uma operadora que na auditoria ele identificou que o motorista estava chorando, né? Estava dirigindo e chorando. Então, foi feita toda a tratativa, enviado para a segurança, para o RH, tudo, e faz esse acompanhamento. Quando tem um problema mais grave, que é identificado, a gente também encaminha para o setor responsável, que vai dar o tratamento necessário. A parte de empatia que é o que entra bastante no setor do GR principalmente, né? Então, o programa que a gente fala, que é o Sentindo na Pele, que é você ir até a operação, faz com que as pessoas que estão no escritório entendam o dia a dia do motorista. E isso é fundamental para que se crie a empatia, né? Porque é difícil você ensinar a empatia, mas quando a pessoa está ali na hora, no dia a dia do motorista, ele começa a entender, poxa, o motorista tem que fazer isso,
Por exemplo, um simples destravamento de quinta roda, o cara tá no sol, às vezes não dá certo, faz isso, faz aquilo, e às vezes ele liga 2, 3 vezes para falar com o GE, e às vezes a gente fala, poxa, o cara ligou 3 vezes aqui já em menos de 10 minutos, mas essa é a questão de desenvolver a empatia. Então, quando eles começam a ter esse tato, aí as coisas começam a fluir melhor, tem essas intervenções junto com o motorista, fala na linguagem do motorista. É um programa que a gente sempre faz com todos que entram. Ah, é legal, é bacana isso. E quais medidas a Torre Safety adota para reduzir essa pressão aí, o estresse sobre os motoristas durante um incidente ou uma emergência? Ou seja, vamos falar agora, né, numa situação talvez de um roubo ou de uma emergência, de um incidente ou de um quase acidente, que vocês verificam ali e tem que abordar o motorista no calor do momento ali. Que medidas que a torre faz para conseguir fazer essa abordagem? Uma coisa que a gente precisa falar um pouco de gerenciamento de riscos e torre, muitas vezes para uma empresa, a torre de segurança, a torre de eficiência, ele é uma torre de controle. Então, assim, é uma nomenclatura muito individual, né? Na Garbuio, a gente tem 2 áreas conjuntas, né? Então, uma é o gerenciamento de riscos, que seria uma torre de safety, né? A torre de safety, ela faz a segurança do motorista, da via, e tem são termos em inglês, né? É o security, que é a segurança do patrimônio. Então, ela atua tanto no motorista, comportamentos e também patrimônio. Uhum. Na eficiência logística, ela é um setor que ele acaba tentando fazer com que a operação fique mais produtiva. Uhum. Né? Então, vai olhar o motorista, vai olhar como que ele está dirigindo. E isso daí a gente consegue reduzir muitos incidentes, né? Então, rotas que o motorista erra, a torre faz a atuação, consegue corrigir. Num caso de acidente, a gente é o braço direito ali do motorista, né? É o anjo da guarda mesmo. A gente está junto com ele, mesmo que à distância, né? A gente está ali presente com ele. Então, já aconteceu de termos alguns acidentes e a culpabilidade não era nossa, né? E aí a equipe enviou o vídeo para o celular do motorista do acidente, mostrando que o motorista nosso estava certo, né? Então, ali, às vezes, dependendo do cenário do acidente, pela primeira impressão, você acaba errando a culpabilidade, né? Uhum. Então, desse jeito, a gente consegue ter essa eficiência. Para o motorista, o benefício é a comunicação rápida, né? Então, ele tem aonde ligar e sabe que alguém vai atender ele naquele momento que ele ligar. Então, o benefício principal para o motorista é isso, é ter esse braço direito no campo. Então, aconteceu algum acidente, ou algum tipo de incidente, ou alguma coisa de fora do padrão no dia a dia dele, ele consegue ligar para a gente vai estar ali para poder apoiar, fazer todo o procedimento que ele precisar, então a gente garante com que ele vai estar apoiado por alguém. Então, esse é o nosso trabalho em situações de emergência. Então, é saber que eles não estão, de fato, sozinhos, né? Então, assim, tem toda a orientação do número para ligar, e é um pouco disso que eu vou falar agora, a questão da assistência, né, e do apoio. Quais são essas principais situações em que a equipe de GR oferece esse suporte imediato? Vocês já falaram de algumas, né, do acidente. Mas já teve alguma coisa assim inusitada que aconteceu, que eles ligaram para pedir socorro, até para a gente quebrar um pouco... Já aconteceu de ligar, não estava se sentindo bem, estava com problema. Inclusive, esse caso que eu citei, o motorista estava chorando, foi feito o contato com ele. Então, vai além, né? É muito eficiente, né? É muito assim, depende do dia, né? Às vezes a gente pega caso que, por exemplo, a gente sugeriu uma troca de escala do motorista, por exemplo, pelo que ele vinha apresentando ao longo do tempo, naquele horário que ele trabalhava, ele não estava adaptado, acidentes, vários contatos, falta de produto, derramamento, então tudo isso a gente trata. É que são vários casos também, né? Até emergências mecânicas, né? Então, também. Quando ele está... Às vezes o caminhão quebra, né? E aí... O primeiro contato é feito com o gerenciamento de riscos. Então, aí o gerenciamento de risco pega todas as informações,
e encaminha para o setor de manutenção. Faz toda a checagem inicial e encaminha para o setor de manutenção, que é quando ele identifica que não é parte do gerenciamento de risco, né? Que é outro setor. Até porque a gente vai parar para pensar, né? Não sei se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, mas dependendo do local, uma falha mecânica está expondo ele a um risco, né? Em potencial. Sim, então, vocês têm que ter esse sempre que acontece acompanhamento. isso, a equipe também fica ali de prontidão. Olha, motorista quebrou numa área de muito risco, a equipe fica de prontidão, fica com as câmeras ligadas, acompanhando ali o tempo todo mesmo o que está acontecendo, dando essa segurança para o motorista. Né? O motorista fazer a sinalização correta também, né, do local, para uma quebra no caminhão não causar um acidente também. Exato, legal. E como o apoio dado no momento, né, em momentos de emergência e como acidentes ou dificuldades na rota, impacta na qualidade de vida dos motoristas? Agora eu gostaria que vocês me dessem assim, uma opinião de como que vocês enxergam que o trabalho de vocês tem esse impacto. Na rotina ali, vocês conseguem ter essa visão, assim, de fato? É assim, né? O nosso trabalho, ele é meio indireto, né? Vamos colocar assim. A gente não consegue medir exatamente na qualidade de vida do motorista. Mas o que a gente garante é com que ele tenha fluidez no trabalho dele. O que o motorista não quer ter é dor de cabeça durante o trabalho dele, que ele consiga executar o trabalho dele ali com tranquilidade. E isso a gente tenta garantir para ele, né? Ter esse apoio em caso de algum acidente ou alguma situação diversa na rodovia, garantir esse monitoramento, que às vezes o motorista ele não reconhece que ele está com fadiga ou que está acontecendo alguma coisa, a gente está ali para apoiar. Então, essa qualidade que a gente tenta transmitir para os motoristas, né? Principalmente em relação ao conforto dele, né? A segurança dele na via, né? Que geralmente eles estão sozinhos, né? Mas então tem essa interação e aí ele não está sozinho. Né, tá sempre alguém ali, né? É que às vezes parece que a gente é um pouquinho chato, né? Algumas vezes, pô, toda vez me liga, fala comigo, ou meu caminhão bloqueou aqui, parece que é a gente, mas às vezes não é, mas a gente sempre tenta fazer o mais rápido, mais eficiente possível para tentar liberar o motorista para ele ficar tranquilo. A maioria dos bloqueios acabam sendo por conta de uma macro errada, então não é um bloqueio feito pelo operador. Ai, vou bloquear isso. Não é, exatamente. Que as pessoas pensam. Às vezes até pensa, fala assim, nossa, você bloqueou meu caminhão. Não, nós não bloqueamos nada, a gente não bloqueia ninguém. Né? O sistema entendeu que tinha alguma falha, alguma situação de emergência e ocasionou o bloqueio. E a gente faz esse desbloqueio. Então, só trazer um número, né? A gente faz em torno de 3.000 atendimentos, né? A gente chama de atendimentos. Então, todo esse suporte ao motorista, em torno de 3.000 atendimentos por mês. Então, imagina que, teoricamente, tem motorista que acaba ligando todo dia, né? E aí, a gente faz um trabalho que é identificar esses motoristas, tentar entender o que está acontecendo, por que ele está ligando com bloqueio, principalmente bloqueios, né? E aí é feito um treinamento. Olha, a macro está sendo enviada errada. Ele tem um treinamento particular, né? Para reduzir. Uma orientação isso. ali, né? E aí isso reduz os problemas que ele tem ao longo da viagem, né? E então ele consegue trabalhar mais tranquilo. Uma manutenção também, caso precise, né? Então, a gente faz aí em torno de 3.000 atendimentos, mais de 1.200 motoristas atendidos, então são números bem grandes. E se tratando do tamanho da nossa equipe, parece, 23 pessoas é bastante, mas não é. Não é. Se cada motorista ligar uma vez por dia, já é bastante coisa. A gente tá falando de que quase 1.000, né? Então, vocês não sabem. Então, por isso que eu tô falando, às vezes, vocês falando assim, nem todo mundo tem né, a percepção, de fato, do que é a atuação do gerenciamento de risco. Por exemplo, você falou desse sentindo na pele. Tenho certeza que muitos motoristas nem sabem que os meninos passam por esse treinamento, né? Então, assim, é muito fácil, às vezes, a gente pré-julgar, né, a atuação do outro. Essa questão do bloqueio, desbloqueio é uma polêmica, porque bastante gente polêmica no sentido assim, muita gente xinga, né, por conta disso que você falou. Então, é importante ter essas inserções, assim, para as pessoas entenderem, de fato, como que é o processo ali, né, e como que isso ajuda, de fato, os motoristas. Então, você veja que 3.000 atendimentos mês, a gente colocar em 30 dias, são 100 atendimentos por dia. Né? Fora o que a equipe já faz, né? Que não são só esses atendimentos. Né? Então, você vê
o tanto de coisa que eles acabam fazendo. Nossa, bacana. E existe algum feedback dos motoristas sobre agilidade, eficiência? O que eles falam? Agora é hora de... Apesar de todos os problemas, tem sim bons feedbacks, né? E inclusive motoristas de outras regiões, por exemplo, de Goiânia, quando vão lá na garagem de Limeira, às vezes procura falar, pô, quem que é o GR? Sobe lá, a gente conversa um pouco. Fala, nunca tive um problema com o GR, então tá tranquilo comigo. Então, assim, é esse feedback, mas acho que o feedback que a gente mais gosta de escutar é quando tem alguma situação de emergência e o motorista agradece. Né? Fala, obrigado por você ter atendido, deu tudo certo. Ou o motorista tá nervoso, ele se sentindo culpado, a gente garante que ele, fica tranquilo, tá tudo certo, né? A gente tá ali para apoiar. Depois a gente com as imagens consegue comprovar que o motorista nosso não teve nenhuma responsabilidade, né? Então, acho que esse é o melhor feedback, quando o motorista agradece simplesmente por a gente ter apoiado ele num contato. Que bacana. Isso não tem preço mesmo, não. Realmente. Resultados, né, e expectativas. Então, assim, quais são os principais resultados hoje da Torre Safety? Então, vocês vão trazer um pouquinho de números agora, que você vai mostrar algumas coisas pra gente? A gente tem alguns números, o Nicolas comentou, mais de 3 mil atendimentos, mais de 1.200 motoristas, que a gente já, pelo menos, falou alguma vez. Mas a gente até tem alguns números muito interessantes aqui, que cerca de 90% dos nossos sinistros não são responsabilidade do nosso motorista, ou seja, de algum terceiro da via, né? Então, é um número que tira a responsabilidade do motorista, né? Claro que tem todo o trabalho nosso, mas a questão de responsabilidade do motorista também. E a gente vem numa redução de acidentes, principalmente de acidentes graves. A gente, mais de 90% dos acidentes que a gente tem é de ativo leve, que desde um carregamento que uma máquina encostou no nosso caminhão, a gente registra como um sinistro, né? Então, são, às vezes, pequenas avarias também. Tá? Então, a gente tem esses números de redução e de atendimentos. A gente tem a metodologia, né, de não fazer uma punição, né? Então, a nossa psicologia não punitiva, né? Então, o motorista, quando ele conta para o GR o que aconteceu, né, a gente está do lado dele. Então, ele não vai ser punido por estar contando, né? Então, a gente vai assessorá-lo, né? Bacana. Eu quero só, antes, né, dessa penúltima pergunta, assim, eu gostaria só de acrescentar mais uma. Você falou que você entrou no gerenciamento de risco, era um foco. Raul, quando você entrou, você já entrou no GR, então você cresceu junto com o GR na Garbuio. O que vocês olham hoje de evolução, não vou falar de melhoria, mas de evolução, além da tecnologia, tanto, né, de quando você que era mais aquela parte mais patrimonial, creio eu, para hoje. Então, assim, e como que vocês se enxergam, vocês que estão antenados com tudo que está acontecendo, de como que vai ser a atuação, né, do gerenciamento de risco, do safety com essa modernidade, tecnologia, aonde nós vamos parar? No passado, realmente, o gerenciamento de riscos era voltado para a segurança patrimonial, né? No Brasil, o rastreador, a telemetria, ela entrou com essa finalidade. Em outros países já era feito logística, era melhor utilizado. Mas no Brasil era, infelizmente, por uma situação mesmo do país, era relacionado a roubos. As coisas foram mudando. Então, os caminhões foram mudando, os caminhões foram ficando mais eletrônicos. Então, as informações que o equipamento recebe, elas são inúmeras. Você tem N possibilidades de analisar, controlar. Então, são os conectados, né? Então, você tem um consumo, você tem se ele pisa muito no freio, você tem todas essas informações. E isso vem evoluindo ao longo do tempo. Então, se você falar de 20 anos atrás, a gente nem sabia o que era um equipamento de fadiga, né? E hoje o equipamento de fadiga ele acaba sendo o item básico do caminhão, né? E a gente fala fadiga, mas o equipamento de fadiga ele faz outras funções também. Então, por exemplo, ele não é só cansaço, ele identifica se o motorista está com o cinto de segurança, se o motorista está coçando o rosto ou ele está falando no celular, se ele tem objeto solto na cabine, muitas vezes ele está desatento, sei lá, pegando uma água, ele identifica. Então, isso foram coisas que foram evoluindo ao longo do tempo, né? Então, o Raul, quando ele começou com a gente,
já existiam todas essas evoluções, né? Então ele já Pegou é, essa fase. Quase todas, nem todas. é. Na verdade, assim, né? Um pouquinho da história, né? Então, quando eu entrei lá em 2019, não existia um gerenciamento de risco interno. Era o Nicolas, né? Que era responsável por fazer todo esse processo, né? E Então, algumas pessoas me ajudavam, isso. né? Tinha uma pessoa que Esporadicamente. ia ajudando um Isso. pouquinho, mas era mais um desbloqueio. E aí, há 5 anos atrás, em 2019, a Garbu entendeu de fazer interno, né, esse gerenciamento de risco, que aí começou a ter uma equipe 24 horas. Foi a primeira equipe de GR, que aí eu fiz parte disso. Então, começou a parte de olhar a câmera, de monitoramento aleatório, preenchimento de checklist. Fazia na mão, pegava um fulano de tal, imprimiam todos os nomes do motorista e colocava se ele foi visto ou não, se ele foi aprovado e reprovado. Então, existe uma lista com todos os nomes, depois isso foi para um Excel e foi evoluindo as coisas. E até como a gente está hoje, né? Com uma estrutura bem segmentada, com todas as pessoas bem treinadas. Mas isso foi evoluindo e continua evoluindo, né? Então é um organismo vivo. Cada hora muda alguma coisa, tem uma tecnologia nova no mercado, alguma evolução, tá vindo inteligência artificial, já faz auditoria já Ai, sem meu depender do Deus, vamos operador. estar com medo disso. Então começa a ter algumas evoluções. Mas de 5 anos para trás até agora, mudou muita coisa. A inteligência artificial para essas auditorias, ela ganha um tempo, né? Na Nossa, verdade, não ela- é que vai tirar nada de Exatamente. ninguém. Até porque Mas o operador ele precisa tratar o que foi É. apontado, né? Mas se a gente pegar aí manualmente, a pessoa conseguiria fazer aí em torno de 20 auditorias por dia, por exemplo. Com a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela consegue fazer 200 por dia. Então, ela consegue fazer muito mais, né, em menor tempo e com mais eficiência, né? Porque às vezes pode ser que uma coisa ele não viu, mas o sistema pega e aí o operador vai tratar e identificar se aquilo é válido ou não. é isso que é interessante, né? Você ter a tecnologia, a inteligência artificial para te pontuar uma coisa com uma agilidade muito grande e alguém ali para de fato tratar e aquele pente fino, né? O olhar humano sob bem legal. Eu vou fazer a mesma pergunta, então, só provocando vocês, não precisa, né, falar números nem nada, mas hoje qual que é, assim, o maior desafio que você fala assim, ai, gente, esse aqui é aquela questãozinha que as pessoas temam ainda, embora tenha reduzido bastante os números, mas é a velocidade, o celular, qual é o maior vilão hoje para o gerenciamento de risco? Além da fadiga, lógico, né? O excesso de velocidade, porque são picos, né? Então, ele bate, acusa. Então, isso gera muita informação, né? E aí, depois, a área de segurança vai tratar isso daí para ver se realmente houve ou não houve, né? quanto tempo ele ficou naquele pico. Então, isso acaba gerando bastante mão de Dado. obra. A questão da fadiga, né, ela para mim, ela é algo mais grave, assim, que é importante o motorista ter essa consciência do que está se tratando. Assim, a gente falar que a gente trata muitas fadigas por dia, né, e são casos ali que pode causar um acidente, o motorista, né, dormir e acabar tombando um caminhão. Então, para mim, é o principal a fonte que a gente tem que tratar é a fadiga e o celular. Claro, o celular, aí a responsabilidade do motorista, ele que está tomando ação, ele que está escolhendo, né, se colocar em risco, mas o celular, para mim, é o mais grave. Apesar do pico de velocidade ter esse volume bastante que registro, a gente tem que tratar, mas eu acredito que essa desvio, né, de conduta da questão do celular é o mais grave. E é importante falar essa questão da fadiga, porque aí entra um pouquinho na minha área também, né? Então, assim, através dos dados que vocês passam para a gente consegue ver se é uma fadiga por uma qualidade de sono ruim, se é por uma doença já existente, uma comorbidade. Então, assim, esse bate-papo eu acho bem importante as pessoas saberem, porque vocês acabam munindo a gente de informações que a gente, de fato, consegue mostrar para o motorista assim, olha, você tem um problema de saúde, como, por exemplo, uma apneia, que pode levar a óbito a pessoa, se ela não se tratar, e você consegue levar ali esse esclarecimento. Então, eu acho também estrelinhas ali para... O gerenciamento de riscos, né? Ele é um ponto focal da empresa, né? E ele é um gerador de informações para vários setores. Então, ele gera informação para a segurança, ele gera para o RH, ele gera para o comercial, um cliente, né? Aprofundando um pouco mais, né?
um cliente que está demorando para carregar, para descarregar, a gente tem essa informação, é enviada para o comercial, então ele acaba envolvendo muita Várias coisa, é horas. muito complexo, né? Não é só tratar a velocidade, fadiga, não, acaba gerando informações a mil, né? É porque a gente vai até além, né? Porque além do risco, né, operacional ali, tem um risco do negócio também, né? Que se você pega uma produtividade e afeta ali de alguma maneira, você está afetando a sustentabilidade do negócio. Um dos objetivos do nosso setor é gerar dados, né? Para qualquer um que queira consumir. E um apelo que eu faço para os motoristas é usarem a ferramenta mesmo. Vocês podem usar o gerenciamento de risco. Se tiver um problema no carregamento, tem a torre do combustível que está ali pronto para atender também, garantir a segurança do negócio também, né? Então, usem a ferramenta é de vocês. Isso é importante. E que recado para a gente finalizar aí, que recomendação que vocês dariam você fez um pedido agora, né? Mas assim, que vocês leva como recomendação também, então. O que vocês podem falar assim para eles, né, que podem acalmar os corações daqueles mais assim, talvez resistentes, né, à abordagem do GR? A gente tem que falar isso porque infelizmente ainda existe, mas como a maioria aí é parceiro, o que vocês falam para eles? O que vocês gostariam de deixar de mensagem? Podemos dizer que eles podem confiar na gente, né? Como um amigo, né? Como um companheiro de jornada. Não tenham medo, nós não vamos punir. Quanto mais informações vocês nos trouxerem, melhor vai ser o nosso resultado. Então, podem confiar, nós estamos à disposição 24 horas, todos os dias da semana, feriados, sábados, domingo, nós estamos lá à disposição. E o intuito nosso é tratar todo mundo igual, né? Muitas vezes pode até algum ou outro entender, achar, né, que algum operador está com implicância. Não, isso não existe, né? Todos são tratados iguais e com respeito, tá? Então, esse é o treinamento primordial que a gente faz. Bacana. Vou usar as palavras do Nicolas da minha também, mas complementar o que eu tinha falado, é para eles usarem a ferramenta mesmo. O GR está ali para poder atender vocês, o que vocês precisarem. Às vezes parece que a gente é um pouquinho chato, mas é para garantir a segurança de vocês, para todo mundo que está ali na via. Pode ser um familiar seu que está passando no final de semana, que é a gente que está olhando ali um outro caminhão da Garbuio. Então, esse apelo que a gente faz, né? Então, os nossos operadores ali, eles vão tratar vocês com total educação, né? Então, o que vocês precisarem, a gente é o braço direito de vocês no dia a dia. Legal, meninos, obrigada, viu? E o meio de contato, né? Eles podem até enviar uma mensagem pelo tablet, que a mensagem é recebida e é respondida. Existe essa comunicação. Lógico que tem que ser feita em segurança, então ele tem que parar o veículo para poder mandar. E mandar mensagem. O nosso celular, o telefone fixo, que tem no manual do motorista, ele pode ser usado, ele está lá à disposição para que vocês entrem em contato com a gente e confiem no nosso trabalho. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês, viu? É muito bacana quando vem alguém, né, de outra área assim, para se apresentar, mostrar mesmo para os motoristas o nosso trabalho, né? E para vocês que estão aí, né, do outro lado, escutando a gente, fica aí as dicas dos meninos, e eu acho que, acima de tudo, o recado, né, que somos todos colegas de trabalho, todos queremos zelar aí pelo bem-estar de vocês, pela segurança de vocês nas estradas, nossos roteiros que estão aí nas nossas rotas aí, e que estão aqui, né, para poder prestar aí esse serviço, essa parceria, esse coleguismo. Então, muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode escrever nos comentários, que eu passo para os meninos, eles respondem também depois, fiquem à vontade. Muito obrigada, até o próximo episódio. Obrigado.